pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa de A a Z. Eu sou Rogério Calazans e tenho o imenso prazer de estar com vocês de segunda a sexta-feira, aqui pela TV 10 e também pelas redes sociais. Lembra você que você pode acompanhar o nosso programa também pelo Facebook da TV 10 e também pela minha página @Rogério Calazans. Também pode acompanhar as minhas publicações no Instagram e também lá no Facebook você encontra todos os nossos programas no meu canal Rogério Calazans. Espero você lá, espero receber a sua mensagem, a sua opinião, a sua crítica também e também a sua sugestão de pauta. E claro, se esse programa está sendo útil para você, está fazendo a diferença na sua vida, comente com a sua família, com seus vizinhos. Vamos fazer esse programa que é completo, é de A a Z, ganhar a cidade toda, ganhar a região toda e quem sabe mudar a vida das pessoas. Vamos agora começar o nosso programa falando um pouco de conjuntura, de política e vamos falar um pouco sobre Maringá. Uma polêmica que talvez vocês tenham acompanhado na nossa cidade de Maringá referente à semana anterior. Nós tivemos uma movimentação muito grande, inclusive por parte especialmente de evangélicos, mas não apenas de evangélicos, de cristãos e de setores conservadores na cidade, na Câmara Municipal na semana passada, na sessão da quinta-feira. Essa movimentação aconteceu em virtude da propositura de um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que criaria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da População, que, para simplificar, eu vou dizer que são as pessoas não heterossexuais, independente de como essas pessoas se enxergam, se autodenominam com relação à sua identidade de gênero, apenas por uma questão de simplificação da linguagem. Então esse conselho, segundo a lei que foi enviada à Câmara Municipal, ele seria criado com poderes de deliberação, com poderes de proposição de políticas públicas e com poderes também de fiscalização. E é exatamente nesse ponto em que houve um questionamento e uma preocupação muito grande por vários setores da sociedade, especialmente setores cristãos, evangélicos, católicos, pessoas de outras denominações, não só cristãos, mas é uma questão também, por exemplo, que envolve muçulmanos ou quaisquer segmentos da sociedade que sejam segmentos conservadores, que tenham um pouco de preocupação com as liberdades individuais. O projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, ele não apenas cria um conselho municipal de uma categoria importante que tem que ser respeitada e compreendida da sociedade. Eu quero deixar bastante claro que nós respeitamos as pessoas e não somos, eu particularmente, que estive lá na Câmara Municipal, ao lado daqueles que se posicionaram contrários a essa lei, quero deixar claro que respeito absolutamente todas as pessoas que não se identificam, que não se posicionam como pessoas heterossexuais. Respeito, tenho o meu carinho, tenho o meu convívio normalmente e sou absolutamente contra todo tipo de violência. A grande questão, como eu dizia, é que esse projeto de lei, ao criar esse conselho, concedia para o conselho poderes de deliberação sobre políticas públicas e também poder fiscalizatório. E aí a lei era cheia de termos vagos, dizendo, por exemplo, que competirá ao Conselho Municipal tomar as medidas para coibir, o que poderia ser entendido inclusive como punir todos os posicionamentos, todas as posições, manifestações, inclusive manifestações de pensamento que se colocassem contrários às políticas de identidade de gênero. E aqui está o grande problema. Na realidade, esse conselho sendo criado, ele pode se transformar em um grande conselho de fiscalização e perseguição ideológica, com todo respeito. Por quê? Porque as questões devem ser tratadas no âmbito certo, no âmbito privado. Uma família que queira ensinar para o seu filho que a sua identidade sexual biológica é diferente da identidade de gênero, que ele nascendo do ponto de vista biológico, menino ou menina, em determinado momento ele vai optar ou vai entender se do ponto de vista psicológico, da sua mente, da sua cabeça, da sua identidade, ele é homem ou mulher, independente da questão biológica dele, a família pode fazê-lo do ponto de vista privado, no ambiente privado da família. Agora, uma família que queira ensinar para uma criança que a identidade de gênero, ela corresponde à identidade biológica, ou seja, o menino nasceu menino, portanto ele tem uma personalidade de menino, uma menina que nasceu biologicamente menina tem personalidade de menina. E queira ensinar, por exemplo, uma doutrina de fé
para o seu filho, essa família também tem o direito de ensinar essa criança desse modo. E a grande questão é que com a criação desse conselho, do modo como está previsto na lei que foi enviada, esse conselho poderia deliberar sobre políticas públicas, por exemplo, para as escolas municipais, de modo que a escola municipal poderia ter uma linha ideológica sobre identidade de gênero diferente da linha ideológica adotada pela família. Uma linha ideológica na escola municipal que poderia atropelar o posicionamento privado, o direito que a família tem de ensinar para os seus filhos a doutrina que ela considera como correta. É um direito da família. Se é uma família muçulmana, por exemplo, ela tem o direito de ensinar o seu filho sobre essa doutrina. Se é uma família cristã, tem direito de ensinar sobre a doutrina cristã. A escola não tem que ensinar nem a doutrina cristã, nem a doutrina islâmica e nem a doutrina anticristã ou anti-islâmica. A escola precisa ser neutra e respeitar o posicionamento da família. É justo que exista um ambiente de debate, um ambiente propositivo de políticas públicas para as categorias da sociedade que, por uma razão ou outra, acabam sendo excluídas. Então nós não somos contra a criação de um fórum de debate das pessoas que não se identificam como heterossexuais, que elas possam fazer as suas proposições. O que nós somos contra é a criação de um ambiente de fiscalização ideológica, porque pela lei esse conselho teria poder inclusive de fiscalização. Então ele vai lá fiscalizar como é que a escola está tratando a questão da orientação de gênero, o que ela está dizendo, se ela está de fato cumprindo aquela premissa de ensinar que a orientação de gênero necessariamente não corresponde com o sexo biológico. Poderia ter a prerrogativa de fiscalização, por exemplo, das igrejas. Não é culpa nossa, eu sou cristão, não é culpa minha, aquilo que a Bíblia diz a respeito da questão sexual. Quem tem um código de fé, segue muitas vezes o código de fé, ele acaba nos forçando a ter posicionamentos diferentes. Antes da minha conversão, eu pensava muito diferente do que eu penso hoje. Muitas coisas, a Bíblia até hoje, ela me confronta, me faz mudar. Eu gostaria de seguir o fluxo do que a sociedade pensa, mas eu sou confrontado por aquilo que a Bíblia diz, que é uma verdade que eu considero como um dogma, como uma verdade absoluta. E o artigo 5º da Constituição Federal assegura para mim e para as outras pessoas o direito à livre crença, à livre manifestação da fé. É claro que a minha livre manifestação da fé não pode significar violência para as outras pessoas, porque eu não forço ninguém a crer naquilo que eu creio, a considerar verdade aquilo que eu sei que é verdade. Não forço ninguém, mas eu preciso que a minha opinião seja respeitada. E não faz sentido um conselho de uma categoria específica de pessoas que, eu repito, são respeitadas, têm o nosso respeito, certo? Mas conseguir impor as suas posições, a sua forma de pensar nas escolas públicas e ainda com poderes de fiscalização, o que poderia ensejar uma perseguição ideológica sobre aqueles que pensam diferente e que têm um código de pensamento diferente dessa linha específica de pensamento. A cidade é para todos. Uma democracia madura pressupõe a coexistência de pensamentos diferentes e respeitosos. Eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu penso, mas também as pessoas que não são heterossexuais precisam também respeitar a minha posição, a posição de quem não pensa como eles. O fato de nós pensarmos diferentes não significa que nós não podemos conviver em harmonia. Nós podemos conviver em harmonia. O fato de eu pensar diferente não significa que eu seja favorável a qualquer tipo de violência e discriminação. Não é isso. A violência e a discriminação já é tratada pela legislação. A legislação já coíbe todo tipo de agressão, todo tipo de violência. É crime. Os direitos estão assegurados em legislação geral. Não há necessidade de segmentar a sociedade do ponto de vista municipal. A criação de conselhos para cada categoria de pessoas que pensam sobre determinado tipo só vai criar mais segmentação, mais divisão e mais guerra. Nós precisamos aprender a conviver pacificadamente. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara Municipal. Na primeira votação ele foi aprovado com a votação inclusive favorável de 10 vereadores e depois disso, em apenas 2 dias, a população cristã conservadora se mobilizou em Maringá, falou com os vereadores, foi até a Câmara Municipal e na segunda sessão
para o bem do bom convívio e da pacificação social, esse projeto foi retirado de pauta e agora vai sofrer emendas e vai voltar daqui 2 semanas para o debate na Câmara Municipal. Eu quero que você fique atento a isso e quero repetir, nós queremos uma cidade justa, livre de preconceito, igualitária, respeitosa para todo mundo, sem nenhum tipo de fiscalização ideológica, nem para um lado, nem para o outro. Deus abençoe sua vida, nos vemos no próximo programa.